E disse Jesus, abre aspas, quero ser limpo, fecha aspas. Essa declaração foi feita quando Jesus tivera descido daquele monte no qual ele pregou o famoso Sermão da Montanha. Ele foi surpreendido por um leproso que, prostrando-se diante dele, o adorou e fez esse questionamento. Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Eu gostaria de fazer referência aqui a 3 razões pelas quais nós devemos entregar o dízimo numa igreja séria, numa igreja que prega o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da Graça. Porque ainda existem igrejas sérias no mundo. São 3 razões pelas quais você e eu devemos entregar o nosso dízimo. Se nós temos condições e podemos, nós devemos querer. Exemplo de Jesus. Jesus podia curar, limpar aquele homem. E ele quis. Ele não era obrigado. Mas ele, levando em consideração que podia, quis limpar e limpou. Você e eu temos que seguir o exemplo de Jesus. Nós podemos. Então devemos querer limpar os leprosos, entre aspas, auxiliar os necessitados, ajudar as pessoas carentes, os órfãos e as viúvas, via igreja, instituição, organização religiosa. As igrejas sérias, porque ainda existe. Nós não podemos negar que existem. Em todas as civilizações, sempre existiu, e em todo o segmento da sociedade, no nosso tempo, os bem-intencionados e os mal intencionados. Primeira razão pela qual devemos entregar o dízimo. Trata-se de um dever moral, não um dever legal, porque não existe uma imposição no Novo Testamento para entregarmos o dízimo ou para fazermos alguma coisa. A Bíblia diz que tudo deve ser feito de forma deliberada, voluntária, de forma generosa. Primeira razão, portanto, é a razão do dever moral. Moralidade, alguém disse que quer dizer, abre aspas, o mundo da conduta generosa, fecha aspas. Generosidade é uma expressão de amor. E a Bíblia diz que quem não ama, não reconhece que o amor tem a sua origem em Deus, porque Deus é amor, não conhece a Deus, quer dizer, não tem um relacionamento com Deus, e nem nasceu de Deus, quer dizer, não é uma nova criatura. Portanto, trata-se de um dever moral a entrega do dízimo nas igrejas sérias. Em segundo lugar, nós devemos entregar o dízimo se nós temos condições, podemos, sim. Devemos querer dar como um ato de responsabilidade social. Responsabilidade social. Imagine, o seu dízimo chega até a igreja, as pessoas são abençoadas, as famílias carentes têm assistência social às igrejas, além do benefício espiritual, porque o evangelho é pregado, novas igrejas são inauguradas, missionários são assistidos em várias partes do mundo, e as pessoas estão sendo abençoadas, tanto do ponto de vista
físico, material, como espiritual. Ou seja, se nós negligenciarmos a responsabilidade social, nós estamos negando e infringindo o segundo mais importante mandamento, que é o amar o próximo como a si mesmo. Alguém disse o seguinte, que numa lápide sobre uma sepultura estava escrito a seguinte frase, abre aspas, aquilo que eu gastei eu tinha, aquilo que eu guardei eu perdi, aquilo que eu dei eu tenho, fecha aspas. A vida não tem sentido se nós não vivermos para Cristo. E viver para Cristo é estender a mão ao necessitado, isto é agir na responsabilidade social. Terceira e última razão pelas quais nós devemos querer dar o dízimo é o ato de gratidão a Deus. Deus tem sido bom. Salmos 103 é dito. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim. Bendiz a minha alma, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Quer dizer, Deus tem feito muito por nós. Jesus tem não apenas nos limpado da lepra, quer dizer, do pecado, mas tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Efésios 1:3 e 2 de Pedro 1:3 é dito que Deus já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, e no versículo 4 é dito que nós recebemos a natureza de Deus, o Espírito Santo. Então nós precisamos ser gratos a Deus. Nós precisamos ser gratos a Deus. E quando nós entregamos o nosso dízimo, nós estamos expressando essa gratidão por tudo quanto Deus representa para nós, porque nós não somos donos de nada. De acordo com 16 de Lucas, versículo 1 e 24 de Salmos. Tudo pertence a Deus, nós somos apenas meros administradores. E só para concluir, a Bíblia fala que em tudo devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ser grato a Deus. Alguém falou o seguinte, abre aspas, a única linguagem que Deus reconhece é a linguagem da gratidão. Louve a Deus. Louve a Deus entregando aquilo que pertence a Ele por uma questão de obrigação moral, de responsabilidade social e de um ato de gratidão. Valério Pontes.